Oi, oi, eu sou Cizueito, esse é o canal Divã e a Estante e hoje a gente vai abrir essa caixona muito especial. Tem uma história para contar para vocês, eu com o negócio na mão. É o seguinte, no ano passado, meados do ano passado, eu resolvi fazer um contato com a Secretaria de Justiça aqui do meu estado, Espírito Santo, para conhecer o projeto de remissão pela leitura, remissão de pena pela literatura. E assim que eu consegui o contato lá com a Sejus, o que eu descobri é que a pessoa, né, a subsecretária de ressocialização, é uma pessoa que eu conheci há muitos anos. E aí a gente marcou um encontro, ela esteve lá no consultório e eu falei, olha, tenho interesse em conhecer, e isso coincidiu muito com os interesses também dela. E aí ela me convidou, me pediu para que eu desenvolvesse um projeto de remissão pela leitura com viés psicanalítico numa unidade prisional LGBTQIA+, aqui no Espírito Santo, fica em Viana. E desde então eu fui desenvolvendo o projeto, né? Fui fazendo contatos, estudando o que a gente poderia desenvolver de interessante, de especial. Convidei duas pessoas que vão atuar como estagiárias nesse trabalho junto comigo, em que eu vou fazer a mediação desse grupo. Visitamos essa unidade prisional, fomos super bem recebidas. Essas duas estagiárias que eu chamei, que eu convidei, são pessoas próximas, queridas, comprometidas. São Maria Patrícia Sabadini e Isadora Padovan. E agora, no dia 16, a gente faz nosso primeiro momento, nosso primeiro encontro com os internos e as internas dessa unidade prisional que foram selecionados para participar do projeto. Essa seleção, ela aconteceu pela própria unidade, né, a direção da unidade lá, que selecionou as pessoas participantes. Nesse meio tempo, né, desses últimos 6 meses aí que esse projeto está tramitando, né, a parte burocrática toda, contratos sendo realizados e tudo, eu consegui uma parceria com a editora Todavia. Maravilhosa, sou muito grata, inclusive a Angélica Tironi, que fez essa ponte, essa mediação para nós. E a Todavia está apoiando então o projeto, fazendo a doação dos livros que serão utilizados por esses internos, esses e essas internas. Eu estou muito entusiasmada, gente. Vim estudando muito o tema, inclusive os primeiros livros ali que eu mostrei que estão em cima da minha mesa são os livros que eu estou estudando para iniciar esse projeto, para que eu tenha embasamento teórico para sustentar um projeto dessa magnitude, né? Para mim é um projeto muito importante. E vou abrir a primeira caixa recebida pela Todavia. Além de ter pedido o primeiro livro que os internos vão utilizar, eu também pedi que eles mandassem alguns livros para que eu possa ler, conhecer e fazer a curadoria, então, dos próximos meses. O primeiro livro que eu escolhi, ainda sem conhecer o grupo, porque nós vamos conhecer o grupo dia 16 e vamos indicar o livro no dia 16, é Torto Arado. Então, eu tenho certeza que Torto Arado a gente tem aqui nessa caixa. Mas eu não sei quais foram os outros livros que a Todavia mandou para mim, né? Para que eu possa conhecer o material que a Cíntia da Todavia indicou, sugeriu para que eu conhecesse e pudesse usar nos próximos. Ai, gente, que emoção! Nos próximos encontros. Então, ó, o que eu tenho aqui.
Tenho aqui realmente, né, o Torto Arado. Então aqui, ó, nós temos todos os livros que vão ser doados lá para a biblioteca da unidade. Então, depois que esse grupo trabalhar, né, na roda de leitura aí comigo, com a Patrícia Isadora, esses livros vão ser doados lá para a biblioteca para que outros internos possam utilizar também nesse benefício, né, que é a remissão de pena pela leitura. Se vocês não conhecem esse projeto, vocês me digam também que eu posso explicar melhor como é a lei, quando começou, fazer um histórico aí, né, dessa lei de remissão de pena pela leitura. E olha, gente, tá tudo aqui, os livros, né, tanto os livros das estagiárias, a Patrícia Isadora, esse, óbvio, eu já li, para que eu pudesse escolher eu tive que fazer a leitura, e aqui a gente tem os livros todos que a Todavia mandou, maravilhosa, para fazer a doação lá para a unidade. E aí, gente, a história de Torto Arado vocês conhecem? Será que conhecem? Eu creio que sim, eu tenho quase certeza que sim, mas eu posso falar rapidamente aqui que essa história é sobre duas irmãs, a Bibiana e a Belonísia, e uma delas, num acidente, né, ela pega uma mala da avó que tá guardada, abre por curiosidade as crianças brincando, essas duas irmãs, e ela retira a própria língua num acidente e ela então deixa de falar, né? Perde a capacidade de falar, e a gente tem a partir daí uma relação muito mais íntima, mais estreita dessas irmãs que vão crescendo no livro. A gente pega desde a infância até a fase adulta e vai mostrando toda a adolescência, a juventude, os amores, as questões sociais muitíssimo importantes, porque elas são muito pobres, né? Vivem na zona rural da Bahia. Então, é um livraço. Eu acho que eu tô começando com o pé direito esse projeto, e eu acho que o pessoal lá vai ficar muito feliz também com essa leitura. Então tá aqui, e a Todavia mandou outras coisas também, muitas coisas, gente, que eu preciso mostrar pra vocês aqui. Olha, ai, tô muito alegre, tô muito feliz. Mandou, olha, As Maravilhas, de Helena Medel. Tudo isso aqui que eu vou mostrar pra vocês, provavelmente eu não conheço, tá, gente? A não ser que algum deles eu já tenha. E aí eu digo, esse livro aqui tá escrito assim: qual o peso da família na nossa vida e qual o peso do dinheiro? O que acontece quando uma mãe decide não cuidar da filha ou quando uma filha decide não cuidar da mãe? Seríamos diferentes se tivéssemos nascidos em outro lugar, em outro tempo, em outro corpo? Neste celebrado romance de Helena Medel, deixa eu ver de onde que ela é. De Córdoba, gente, é uma espanhola. Há duas mulheres, Maria, que no final dos anos 60 deixa sua pacata cidade de província para trabalhar em Madrid, e Alicia, que faz o mesmo caminho 30 anos mais tarde, por razões bem diferentes. E há, claro, a mulher que as une e de quem praticamente não se fala, filha de uma, mãe de outra. Gente, eu adoro livros que tem histórias entre mães e filhas. Eu adoro, e eu acho que assim, eu já tô muito feliz. Olha, esses livros que a Todavia manda, né, como doação, nesse caso aqui a doação porque eu sou curadora do projeto, eu preciso ler parte do catálogo da Todavia, né, possível de ser trabalhado lá, eles mandam, ó, sempre com esse carimbo. E aqui nós temos a autora. Esse aqui eu acho que é um que pode ser bem interessante. E uma coisa, gente, que eu conversei lá com o pessoal da editora é que a gente trabalhasse livros com menos de 300 páginas. Então, esse é o único critério
além de ser uma obra ficcional, eu estabeleci como critério que o livro fosse menor do que 300 páginas e que fosse uma obra ficcional. E aí eu posso explicar para vocês também como a ficção pode atuar na subjetividade, né? No desenvolvimento de vocabulário para falar dos próprios afetos, né? Das suas questões e seus sofrimentos, como isso é mais produtivo do que livros, por exemplo, de autoajuda, que eu nem usaria, né? Mas mesmo biografias, eu acho que com a ficção a gente tem uma capacidade maior de provocar determinadas reflexões. Eles mandaram também No Canto dos Ladinos, de Quito Ribeiro. O Quito nasceu em Salvador, aqui já é um autor brasileiro. E aqui nós temos o seguinte: um romance engenhoso e original, composto de diferentes histórias, mas com um fio em comum: a longa luta por afirmação da pessoa negra no Brasil. Quito Ribeiro apresenta aqui personagens da classe média negra ilustrada de Salvador, comerciantes acadêmicos jovens que não se conformam com nossa estrutura social. Quase todos parecem, por sua formação e pela classe a que pertencem, habituar um limbo social, cultural, mental. São pessoas de alguma posse e detentoras de diplomas, portanto não costumam sofrer na carne a discriminação diária, explícita e violenta, mas são conscientes do tenebroso legado da escravidão em nossa sociedade. Olha, gente, muito, muito interessante. E agora já quero ler tudo, gente, ó, No Canto dos Ladinos. Tenho aqui também esse daqui, desde que foi lançado, eu tô namorando esse livro, gente. E agora eu ganhei, né? Olha, especial para você, cortesia do editor Venda Proibida, viu, gente? Que vem aqui quando são livros de doação. A Morte de Vivek Oji, de Akwaeke Emezi. Akwaeke Emezi. Com certeza estou pronunciando errado. A gente tem essa autora aqui, nigeriana. E este livro que fala: inúmeros estranhamentos nos tomam quando mergulhamos no romance A Morte de Vivek Oji, de Akwaeke Emezi. Estranhamentos que em boa medida permanecerão vivíssimos até a página derradeira, o que não quer dizer que a obra será de difícil compreensão. Estranhamentos com os nomes próprios, muito distintos do que usamos por aqui, e que só com o avançar da leitura descobriremos se referem a homens ou a mulheres, como Osita, Kavita, Chika, Vivek, Mendi e outros tantos. Com os termos inusitados que aparecem por todo o romance, sobretudo nos diálogos, mas não apenas neles, como Abeg, Ma, Me, Men, Nko. Estranhamentos com questões culturais, indicativos da pouca intimidade que temos com a história ou as histórias da Nigéria, como no caso das Nigesposas. Nigesposas. Que interessante, nunca tinha ouvido essa expressão. No entanto, a despeito desses estranhamentos, será difícil abandonar a leitura de tão instigante que é enredo fluido, conduzido a partir de ideias e vindas temporais e múltiplas perspectivas. Nele, acompanharemos a vida de personagens que orbitam ao redor de Vivek. Eu acho que é essa mulher aqui, ó, sugerida na capa, cuja morte é anunciada já no título, mas que só com o avançar da trama entenderemos como ela se deu e o que significa. Ai, gente, que lindo. Nossa, eu tô babando, tá, gente? Babando, porque tem um montão. Esse daqui também, gente, Os Supridores, de José Faleiro, tá na minha lista, olha.
querendo muito ler. Cada vez que eu ouço falar sobre esse livro aqui, sempre é elogioso. Aqui a gente tem, com este seu primeiro romance, José Faleiro já se apresenta como um dos nomes mais relevantes da nova literatura brasileira, ao criar um narrador culto e perspicaz que contrasta com o dialeto a um só tempo urbano e filosófico da periferia. O autor mostra seu talento incomum fazendo uma verdadeira arqueologia da pobreza. Seus bisavós tinham sido pobres a vida inteira, seus avós tinham sido pobres a vida inteira, seus pais tinham sido pobres a vida inteira. Até onde iria isso? Faleiro nos leva direto ao supermercado Fênix, que ilustra aqui ó, a capa. Na região central de Porto Alegre, é ali que trabalham Pedro e Marques, dupla que aos poucos veste a carapaça de um Dom Quixote e de um Sancho Panza amotinados. Moradores da vila, a favela no sul, eles invertem o jogo mesmo que as consequências sejam graves. Ai, gente, uma coisa que é importante falar sobre esse trabalho é que a gente nunca deve subestimar o leitor. Então, os livros que eu achar, identificar como interessantes, levar para esse projeto, eu vou levar, mesmo que eles apresentem uma certa dificuldade inicial para esse grupo. Talvez não tão no início, mas assim, a gente vai fazendo um crescente, se for o caso também, né? Sempre levar em conta que eles têm possibilidade de ler, até porque esse grupo, né, que foi selecionado é um grupo alfabetizado, é um grupo que tem condição de ler, só que talvez tenha dificuldade na compreensão de algumas coisas, e é por isso que a gente vai fazer depois a roda de conversa. Tenho aqui também o Menino de Ouro, essa capa é Amor, da Claire Adam. A Claire é uma autora de Trinidad e Tobago que vive atualmente em Londres. Aqui nós temos, né, a autora, ó, Claire. E esse livro diz assim: numa casa modesta, num bairro pobre da ilha caribenha de Trinidad e Tobago, Clyde Deyalcin tenta construir um futuro para sua família. Ele é pai dos gêmeos Peter e Paul. Os garotos dividem a mesma cama, embaixo da qual guardam seus livros. A mulher de Clyde, Joy, gostaria de comprar estantes, mas ele está economizando para uma causa maior. Todas as fichas já estão apostadas no futuro de Peter. Geneticamente, os gêmeos são idênticos em caráter e comportamento, porém são completamente diferentes. Peter é o filho prendado. Desde pequeno destacou-se pela inteligência. Na escola, suas notas são sempre maiores. Seu pai espera que ele ganhe um prêmio que lhe permitirá estudar nos Estados Unidos. Já Paul é um garoto cheio de limitações. Aos 13 anos, perambula pelas ruas em meio a devaneios e quer distância dos livros. Seu sonho é largar a escola, arrumar um emprego, passear de jeans e óculos escuros e dar uma parte do dinheiro para a mãe. Agora vai ser difícil, tá, gente? Vai ser difícil saber por onde eu vou começar. Por onde eu vou começar? Eu tenho aqui também Enquanto os Dentes, de Carlos Eduardo Pereira. Esse livro é super elogiado, gente. Se vocês já leram alguma dessas obras que eu estou dizendo aqui, falando aqui, vocês me digam por qual dessas eu devo começar. Aqui tem o seguinte: em nenhum outro lugar a relação elástica entre tempo e espaço é mais concretamente percebida do que na boa literatura. Afinal, escrever é, antes de mais nada, criar um narrador, colocá-lo em algum lugar e em algum momento e soltar as cordas do reconhecimento do mundo e a partir dali com a simples força da linguagem. Em seu primeiro romance, Carlos Eduardo Pereira põe o leitor numa cadeira de rodas, assumindo integralmente o olhar de Antônio, que está fazendo a mudança de seu antigo apartamento e indo para a casa dos pais, no outro lado da Bahia. Eu acho que é do Rio de Janeiro, tá, gente? Porque esse autor é
carioca. E aqui a gente tem, ó, o quê? O Pão de Açúcar, eu acho, né? É uma breve e solitária viagem de balsa de um homem em torno dos 40 anos, com alguns poucos encontros fortuitos. Tudo que sabemos é que o que Antônio sabe. O narrador, em terceira pessoa, não entrega nada sem antes passar pelo filtro do olhar e da memória do personagem. Só contamos com ele, o que já implica uma empatia, porque ele também não tem muita alternativa na sua curta travessia. É um ponto de partida mínimo, espacialmente aprisionado nos limites daquela cadeira opressiva e de um destino que se apresenta sem opções. Aí, gente, tá falando aqui que tem uma sequência de armadilhas sentimentais, e realmente é um protagonista importante. Gente, tá autografado! Ah, agora que eu vi que tá autografado! Que amor! Ah, olha, esse é o único que tá autografado dentre esses aqui, gente. A pessoa tá descobrindo as coisas. Então, por enquanto, nós temos aqui 6 livros, mas temos mais aqui na caixa. E eu vou seguir para terminar de mostrar para vocês os vídeos que vieram para mim aqui como cortesia da Todavia, né? Até o momento eu mostrei 6 livros, olha só. E a gente tem mais um tanto aqui nessa caixa. Alegria pura! Ah, gente, olha o que veio. Isso aqui é um livraço. Fan Home. Eu já li esse daqui e falei pra vocês o quanto eu gostei. Pra quem me segue no Instagram, eu falei bastante sobre ele. E no vídeo de outubro, setembro, eu também falei um pouquinho sobre essa leitura aqui. É uma HQ, olha só, maravilhosa. Gente, isso aqui eu acho que é a HQ mais interessante que eu li na minha vida, assim, amei. E aqui diz assim: pouco depois de revelar à família que é lésbica, Alison Bechdel recebe a notícia de que seu pai morreu em circunstâncias que poderiam indicar um suicídio. Agente funerário de terceira geração, porque a funerária era da família, professor de inglês do ensino médio, restaurador compulsivo da casa vitoriana da família, especialista em preservação histórica, um pai distante e frio e um homossexual enrustido que se envolveu com alunos e com o babysitter de seus filhos. E aí ela vai elaborando essa perda do pai, esse luto, através dessa escrita aqui, que é autobiográfica, podemos dizer. Então, este aqui, como eu tenho, provavelmente vai lá para a biblioteca, né, da unidade, porque esse o objetivo, esse propósito aí dos livros que chegaram aqui, que não são meus. Essa parceria com a Todavia se dá por esse motivo, então mandaremos o livro para lá, o que eu já tenho. E aí, aqui ó, o Plantador de Abóboras, de Luiz Cardoso. Quem tem esse livro, gente, é a Angélica. Ela comprou, ó, romance vencedor do Prêmio Oceanos. Esse autor aqui nasceu em Cailaco, uma vila no interior do Timor, e mudou-se para Portugal ainda jovem. Olha a foto dele. Não sei, parece que piorou a luz, né, gente? Luiz Cardoso. O Plantador de Abóboras, gente, uma capa linda. Não sei se tá dando para ver a belezura dessa capa. Escrito num fluxo poético de memória e tragédia, reminiscências e episódios históricos, esse é um romance único e poderoso. Na prosa hipnotizante de Luiz Cardoso, uma mulher que por mais de 2 décadas espera o retorno do noivo durante a ocupação indonésia no Timor, relata a história de seus pais. A origem dessa trama tem tanto a ver com a história da pequena nação asiática, quanto com seu próprio autor. Vivendo há décadas em Lisboa, Cardoso retornou ao Timor em 2001 numa viagem com José Saramago. Ai, amor!
No meio das ruínas da guerra, os dois escritores encontraram uma mulher que se pôs a falar sobre o país. O Plantador de Abóboras é uma meditação sobre a criação do país e sobre todas as violências possíveis. Muito legal, gente. Talvez esse daqui tenha um pouco menos a ver com o projeto, mas vamos ver, né? Eu vou ler, tudo isso será lido para que eu possa escolher os livros, né, da curadoria. Gente, tem aqui, peraí, ó, mais 3, então aqui são 7, 8, 9, 10, foram 10 livros. Vamos falar agora de Um Outro Brooklyn, de Jacqueline Woodson. Olha essa capa, gente, que linda, demais. Escrito aqui, ó, best-seller do New York Times. E essa autora é americana, olha a foto dela. E aqui, gente, fala o seguinte sobre esse livro. Augusta, antropóloga formada por uma prestigiada universidade, volta à sua casa para o funeral do pai. Coincidentemente, seu trabalho de pesquisa acadêmica centra-se em rituais funerários de várias culturas, uma tentativa de desvendar o mistério do luto e a dor quase infinita da perda. Numa viagem no metrô, ela reencontra Sylvia, uma velha amiga, e um caldeirão de reminiscências passa a fervilhar em sua mente e aquecer seu coração. A história de Augusta começa em 73, quando aos 8 anos de idade ela se muda para o Brooklyn, um enclave multicultural de Nova York com uma dinâmica comunidade afro-americana e vastas populações de imigrantes de todo o planeta. Lá ela descobre o poder e o conforto da amizade feminina enfrentando a transição da adolescência para a vida adulta. E aí fala mais um pouco, fala do encontro com a amiga, o afeto. Então, gente, ó, esse aqui parece também que se encaixa super bem aí na proposta. Um outro livro que chegou, gente, foi esse, República Luminosa. Esse daqui parece ser um lançamento da Todavia. Andrés Barba, nasceu em Madrid em 75. Olha aqui, temos a imagem, a foto dele, o espanhol. Ele ganhou prêmios. E aqui, ó, diz o seguinte: o aparecimento de 32 crianças violentas de origem desconhecida perturba e subverte completamente a vida de San Cristóbal, uma cidade tropical encravada entre a selva e o rio. 20 anos depois, uma das testemunhas dessa história revisita o trágico episódio numa crônica recheada de fatos, evidências, especulações e rumores sobre como a cidade foi forçada não apenas a reformular sua ideia de ordem e violência, mas também a lidar com a própria noção de infância. Nossa, esse aqui já, nossa, um livro angustiante com o sopro das grandes histórias. Que maravilha, gente. Ó, a tradução de quem é? Antônio Cherchenesky. Ai, tô tão feliz, gente. Acho que eu já falei isso várias vezes. E o 10º e último livro que chegou aqui para mim foi Essa Dama Bate-Buer, de Yara Nakahanda Monteiro. Yara nasceu em Angola, mudou-se para Portugal e viveu inclusive no Rio de Janeiro, gente. Que interessante. Aqui, ó, já que eu mostrei a foto dos demais, aqui tá a foto dela também. E aqui a gente tem uma história eletrizante e cheia de colorido. Vamos ver. Vitória nasceu em Angola, mas foi criada pelos avós em Portugal para ser uma espécie de mulher exemplar. A infância que está longe de idílica por causa do racismo e da frágil condição do exilado, esconde um trauma jamais superado. A jovem nunca conheceu a mãe, uma revolucionária angolana da guerra civil que se iniciou em 75. Há poucos meses de seu casamento, Vitória então foge para Angola à procura da mãe
e da sua identidade pessoal, racial, cultural e até sexual. Desembarca numa Luanda em pleno século XXI, terra de contrastes sociais gritantes em que o automóvel importado desfila ao lado de cenas mais medonhas de fome e desamparo. E aí fala um pouco aqui de Luanda e um pouco mais da vida que Vitória, né, o encontro de Vitória com seu passado aí. Então, temos aqui, como eu disse para vocês, os 10 livros que a Todavia mandou para que eu possa, né, ler e fazer então a escolha dos livros que vão ser usados no projeto. E também temos os livros, ó, que já foram enviados para os internos lá. Estou muito feliz. Se vocês já leram algum desses livros aqui, vocês, por favor, contem para mim o que vocês acharam, por qual que eu devo começar, tá bom? Nem sei o que dizer a Todavia. Obrigada e espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!